Bom dia, sétimo ano. Pessoal, nós estamos aqui de volta para complementar, tá, a correção da nossa atividade, certo? Na última aula eu fiz a correção da página 184 e 185, tá? Ainda falando sobre proporcionalidade, nós vamos fazer agora a correção da página 187, tá bom? Então vamos ao que interessa. Aqui na página 187, você vai observar que toda atividade diz respeito, tá, ao próximo tópico de proporção, tá? Então vamos à questão 1. Por que podemos afirmar que 2 sétimos e 8 28avos formam uma proporção? Quando é que duas frações vão formar uma proporção? Então nós temos aqui, ó, 2 sétimos, 2 está para 7, assim como 8 está para 28avos, tá? Quando é que eu posso afirmar, tá, que essas duas frações elas formam uma proporção? Elas vão formar uma proporção quando elas forem numericamente iguais, tá? Então, duas frações elas serão proporcionais se elas forem iguais. Isso é verdade? Sim, porque essas duas frações são equivalentes, tá? Nós vimos também na definição que aqui, ó, 2 está para 7, assim como 8 está para 28, tá? Vejam que esses dois termos aqui, ó, tá? O 2 e o 28, nós chamamos de extremos, lembram? E esse 7 e o 8 nós chamamos de meios, tá? Lá na definição, nós concluímos também que quando acontecer essas situações, tá? A multiplicação, certo, dos meios, olha só, vai ser numericamente igual ao produto dos extremos, tá? Quem são os meios? Só para aqui, ó, só para esclarecer, 7 e 8 vão ser os meios, tá? E 2 e 7 são exatamente os extremos, tá? Vejam que é bem sugestivo, né? Os extremos, ó, estão aqui nas extremidades, o 2 e o 28, tá? E o 7 e o 8 estão no meio. Portanto, o produto dos meios, olha só, aqui, ó, vai ser numericamente igual ao produto dos extremos. Então, nesse caso, o 7 multiplicado por 8 vai ser igual a 2 vezes o 28, tá? Como a gente quer demonstrar. Se eu multiplicar 7 vezes o 8, o resultado vai ser 56. E se eu multiplicar 2 vezes o 28, ó, 2 vezes o 8 são 16. E 2 vezes o 20 são 40. 40 com 16 é numericamente igual a 56. Então, como a gente queria demonstrar. Portanto, vejam que eu posso utilizar esse princípio fundamental da proporção, tá? Como também eu poderia raciocinar apenas assim, ó, 2 sétimos, tá? Para que seja proporcional a 8 28avos, basta que essas duas frações sejam numericamente iguais. E sem precisar utilizar esse princípio, tá? Eu posso dizer o seguinte: as frações são equivalentes? Sim. Por quê? Porque se eu multiplicar o numerador e o denominador da primeira fração por 4, olha só, 4 vezes 2 são 8 e 4 vezes 7 são 28. Então aqui eu já provaria que essas duas frações elas são o quê? Proporcionais, ou seja, nessa ordem, tá? Os termos 2, 7, 8 e 28, tá? Formam uma proporção, tá? Então eu vou destacar aqui, ó, os termos 2, 7, 8 e 28 nesta ordem vão formar uma proporção, tá bom? Então, por que podemos afirmar que eles formam uma proporção? Porque essas duas frações elas são numericamente iguais, ou seja, elas são equivalentes, tá? Vamos agora à situação da questão 2. Escreva no caderno como se leem as proporções, olha só, como se lê essas proporções, identificando os meios e identificando os extremos de cada uma delas. Pronto. Como é que se lê? Vamos começar como se lê. Olha só. 3 está para 5, olha só, 3 está para 5, assim como 9 está para 15, tá? Vejam que cada componente dessa, ó, o 3, certo? E ó, estou destacando, o 5, ó, certo? O 9 e o 15, tá?
Nessa ordem, eles vão formar uma proporção em que cada termo desse, cada elemento desse nós chamamos de termos, não é isso? Essas componentes aqui, ó, que se encontram aqui, ó, bem no meio, nós chamamos de meios, né? É bem sugestivo. E esses termos aqui, ó, que estão nas extremidades, nós chamamos de extremos. Então significa dizer, pessoal, que lá, ó, do jeito que está, ó, 3 está para 5, assim como 9 está para 15. Será se eles são proporcionais? São. Por quê? Porque vejam que aqui, ó, bem aqui eu vou destacar, ó, os termos, ó, 5 e 9, eles vão ser quem? Os meios, certo? Como eu acabei de mostrar lá, ó. E esses dois termos aqui, ó, o 3 e o 5, vão ser os meus extremos, tá? Pelo aquele princípio fundamental da proporcionalidade, certo? O que é que você pode dizer? Se eu multiplicar os meios aqui, ó, 5 vezes 9, isso, o resultado disso vai ter que ser numericamente igual ao produto ou multiplicação dos extremos. Aqui, ó, 3 vezes o 15. Ou seja, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 5 vezes 9 são 45, tá? E 3 vezes 5 também é 45, como a gente queria demonstrar. Portanto, nós fizemos o que ele pediu. Como se lê? 3 está para 5, assim como 9 está para 15, certo? Em que os termos que estão aqui, ó, compreendidos no meio são os meios, e esses termos dos extremos são os extremos. E se você fizer, né, pelo princípio fundamental da proporção, o produto dos meios vai ser numericamente igual ao produto dos extremos. A gente pode chegar a essa mesma conclusão nessa outra situação, ó. 7 está para 8, é assim que se lê, assim como 14 está para 16, certo? Esses dois termos aqui, ó, o 8 e o 14 são os meios, certo? E esses 7 e o 16 são os extremos. Então vamos só destacar aqui, ó, para que não haja dúvida, tá? Veja bem, esses dois termos aqui, ó, 8 e 14 são os meios, e o 7 e o 16 vão ser os extremos. Se eu for mostrar isso na própria proporção, aqui, ó, 7 está para 8, assim como 14 está para 16. Bem, pessoal, se eu multiplicar tanto o numerador como o denominador por 2, a gente vai encontrar uma fração equivalente a essa, ó. 7 vezes 2 são 14 e 8 vezes 2 são 16. Ou, aplicando o princípio fundamental da proporção, né, da proporcionalidade, tá? Podemos destacar que aqui, ó, 8 e 14 são os meios, certo? Vamos aqui, ó. 8 e 14 são os meios, certo? Esses 7 e 16 vão ser quem? Os meus extremos, tá? Aqui, ó, extremos. E podemos concluir que se eu multiplicar os meios, aqui, ó, 8 vezes 14, isso vai ser numericamente igual ao produto dos extremos, 7 vezes 16. Vamos confirmar? 8 vezes 4 dá quanto? 32, certo? Pronto. E 8 vezes 10, 80. Se eu somar aqui, ó, vai dar quanto? Olha só. 2 e 0 é 0. 3 e 8 são 11. E o resultado é 112. Vamos confirmar se o outro também é 112. 6 vezes 7. Quanto é? 42. Não é isso? E 6 vezes 10, 70. Ó, 0 e 2 continua sendo 2. E 4 e 7 vai ser igual a 11. São iguais? Sim. Então a gente demonstrou isso. Então vejam que existe uma série, né? Uma série de maneiras que você pode demonstrar, certo? Que essas duas frações elas são proporcionais. Quanto às suas componentes, né? Nós podemos dizer que os termos, olha só, 8 e 14 são os meios e os termos 7 e 16 são os extremos. E se eu multiplicar esses termos do meio, o produto deles vai ser numericamente igual ao produto desses extremos, certo? Vamos agora, pessoal, à resolução da questão 4, para a gente finalizar aí a página 187. Observe as figuras abaixo e responda as questões. Nós temos duas figuras aqui, um retângulo menor, tá? De dimensão largura 1 centímetro, comprimento 3 centímetros. E nós temos aqui, ó, tá? Um outro retângulo maior, certo?
de largura 2 centímetros e comprimento 6 centímetros, como eu acabei de destacar, certo? Então vamos à pergunta dele. Vamos lá. Letra A. Qual é a razão entre as medidas dos lados, né? Perdão, olha só. Qual é a razão entre as medidas da largura dos dois retângulos, tá, pessoal? Vamos lá. Ele quer saber qual é a razão entre as medidas das larguras. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, largura e comprimento. Obviamente, 3 centímetros e 6 centímetros, respectivamente, vão ser os comprimentos de cada um, do menor e do maior. Então, largura aqui vai ser quem? O do menor vai ser 1 centímetro e o do maior vai ser 2 centímetros. A gente vai fazer a razão entre, tá? Entre, olha só, o quociente do menor, da menor largura, pela maior largura, já que essa primeira figura, né? Essa figura menor aparece primeiro. Então, essa razão, ó, das larguras vai ser de 1, está para quanto? Está para 2. Quer dizer que a cada 2 centímetros, certo? Da figura do retângulo maior, tá? Da largura do retângulo maior, tá? A largura do retângulo menor vai possuir apenas 1 centímetro. Então, a cada 2 centímetros de largura do retângulo maior, o retângulo menor vai ter apenas 1 centímetro de largura, tá certo? Pronto. Além disso aí, o que é que ele pede na letra B? Qual é a razão, quer dizer, qual é o quociente entre as medidas do comprimento dos dois retângulos? Então, vamos lá. Agora nós estamos falando de comprimento, tá? Bem, o comprimento do retângulo menor é equivalente a quanto? A 3. Então, nós podemos dizer que 3 está para o comprimento do retângulo maior, que é quanto? 6. Então, 3 está para 6, tá? Bem, só que você percebe que aqui, tá? Nessa razão, as duas componentes, elas podem ser o quê? Simplificadas. Então, eu posso dividir tanto o numerador como o meu denominador por 3, já que ambos são múltiplos de 3. 3 dividido por 3 é igual a 1 e 6 dividido por 3 é igual a 2. Então vejam, pessoal, que a razão entre os comprimentos desses dois retângulos vai ser de 1 está para 2. Tá? Para finalizar, tá, vamos fazer agora a letra C. Podemos afirmar que as medidas correspondentes, certo, das figuras, elas são proporcionais? Justifique a sua resposta. Bem, quando ele fala de medidas, ele está se relacionando a quem? A tanto a largura como o comprimento. Porque, veja bem, a razão entre as medidas das larguras dos dois retângulos, do menor para o maior, a razão foi de 1/2. Assim como a razão dos comprimentos, da menor pela maior, também foi de 1/2. Tá? Por que nós podemos aqui afirmar que elas são proporcionais? Porque as duas razões são iguais, tá? Portanto, essa seria a minha justificativa. Porque tanto a razão das suas larguras como a razão dos seus comprimentos vão ser numericamente iguais, tá certo? Portanto, se você quer confirmar isso, seria só multiplicar o produto dos meios aqui, ó, pelos extremos, não é isso? Aqui, ó. 2 vezes o 1 vai ser 2, assim como 1 vezes o 2 também vai ser 2, certo? Então, como a gente queria demonstrar. E com isso, pessoal, a gente encerra a nossa aula de hoje e até a próxima aula.